Quarta rodada da Champions League, vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu, porque, rapaziada, essa Champions, esse novo formato, ao meu entender, não prometeu muito e tá entregando muito, tá? Prometeu pouco e tá entregando demais, principalmente por rodadas, tá, pessoal? Porque, realmente, muito diferente. Vou pegar um pouquinho, vou começar primeiro com o jogo do Real Madrid. Real Madrid 1, Milan 3. Rapaziada, o que tá acontecendo com o Real, hein? Ah, vai chegar o Mbappé e vai estourar e blá blá blá. É o que a galera disse. Porém, Real Madrid muito abaixo. Real Madrid muito abaixo, um time muito apático, um time muito espaçado, muito desequilibrado. O Ancelotti não encontrou o antídoto para esse equilíbrio desse time. E aí a gente vai entrar num motivo maior, que na minha opinião, o grande equilíbrio desse time era o Rodrigo, porque eu até vi o Henry falando sobre isso, que o Rodrigo no momento defensivo ele é muito bom, ele é muito forte, ele compõe muito bem o meio de campo, ajuda na marcação, atrapalha a saída de bola, pressiona muito bem. E o Vinícius Júnior e principalmente Mbappé, o Mbappé não tem a intensidade necessária, não tem esforço defensivo, não ajuda a defesa e isso atrapalha demais o Real Madrid. Defensivamente o Real Madrid muito abaixo, sofre demais, contra-ataques, muito espaço dos outros times e por isso o Milan foi muito feliz no Santiago Bernabéu. A realidade é essa, 3-1, contra-ataques rápidos, o Vinícius Júnior fez até um belo gol de pênalti, que foi pênalti nele, o cavadinha, mas defensivamente o Real Madrid é uma zona. A realidade é essa, é um time muito desequilibrado. O Bellingham não marca bem, o Mbappé não marca, é um cara que a fase defensiva ele não liga. Ofensivamente ele também não tem resolvido, não tem feito os gols importantes. E o Vinícius Júnior também, que ataca muito espaço vazio, não tem tido tanto esses espaços porque os times estão entrando mais fechado. E isso resulta em times que querem contra-atacar. E um time desequilibrado, desbalanceado no meio de campo, pessoal, aí é mole para contra-atacar. E o Milan foi superior. E o Milan conseguiu uma bela vitória no Santiago Bernabéu. Ancelotti vai ter que pensar muito. Tchouaméni rompeu o ligamento, mais uma lesão, mais um cara fora. Mas esse Real Madrid realmente muito decepcionante até aqui. Eu tenho até os números aqui pra vocês, ó. Cara, o Real Madrid tem 6 pontos. E agora vai precisar, porque a galera tem um número mágico de 16, né? Vai precisar fazer 3 vitórias e um empate para classificar direto. Claro, no momento tá indo pros playoffs, né? Tá indo pros playoffs aqui, 6º ponto, 18º colocado. Uma campanha muito abaixo do Real Madrid, ainda mais pelo que foi esperado, né, do Real Madrid. Vai, segundo jogo, Sporting 4, Manchester City 1, peguei os principais jogos. Sporting atropelou o Manchester City de virada. O Manchester City sem o Rodri é um outro time, principalmente defensivamente. O Rodri é a peça de encaixe do Manchester City, é quem faz o time rodar, agrega muito ofensivamente na saída de bola, defensivamente dá uma proteção muito boa ao clube. Ontem o Matheus, mais uma vez, Matheus Nunes, né, jogando de lateral esquerdo barra ponta, o Guardiola prefere usar esse jogador, mas o Guardiola e o Manchester City vem sofrendo muito defensivamente, vem sofrendo muito nos contra-ataques na Premier League, perdeu, é a primeira vez desde 2018 que o Manchester City perde 3 jogos consecutivos. Tottenham, Bournemouth pela Premier League e agora o nosso querido Sporting, que vai enfrentar o seu próximo grande rival, né? O Rubén Amorim vai ser o técnico do Sporting, do Real Madrid, o Rubén Amorim vai ser o técnico do Manchester United, desculpa, que é o rival do Manchester City, vai ter muito desses duelos ainda, a gente espera pelo menos até o final da temporada, já que o Guardiola não é certeza que vai ficar. Esse Sporting muito bem treinado, Viktor Gyökeres, o cara do time. Se não me engano, 5 gols em 4 jogos nessa Champions League. Exatamente, fez 3 ontem e uma assistência. Lembrando, foi de virada. E o Sporting sabia exatamente o que tinha que fazer, contra-atacou. Teve um momento que tava 3-1 ou 2-1. O Manchester City errou um pênalti. O Haaland bateu na trave. E o Manchester City tendo dificuldades na criação, uma coisa que não era muito comum nos últimos anos, tendo facilidade, mas principalmente sem o De Bruyne, que tem um passe muito qualificado, o Gundogan, que não entendeu ainda muito bem esse Manchester City, eu não tô falando só desse jogo específico, tô falando da temporada, tá? Esse jogo específico, o Foden tentou demais, era um dos principais caras ali, mas também não conseguiu muito fazer. O Guardiola tava coçando a cabeça porque o Sporting estudou muito e machucou muito. E o Gyökeres, no mano a mano, no 1 contra 1, ele é muito forte, ele é muito alto. E é um cara fatal
O Manchester City mereceu perder pro Sporting. Sporting muito bem. Sporting, uma das sensações dessa Champions League, né? Se não me engano, é o segundo colocado, é isso mesmo. 9 gols feitos, 2 tomados, 10 pontos em 4 jogos. Ótimo, ótima campanha do Sporting. E vai caminhando aí, quem sabe, para uma classificação direta aos playoffs. Vamos lá. Agora o terceiro jogo é Barcelona 5, Estrela Vermelha 2. Barcelona deitando e rolando. O que é o Barcelona do Hans Flick, pessoal? O que tem acontecido com o Barcelona? Vou pegar o último mês do Barcelona. 5-2 no Estrela Vermelha no último jogo, 3-1 no Espanhol, no Clássico, 4-0 no Real Madrid, 4-1 no Bayern de Munique pela Champions, 5-1 no Sevilha, 3-0 no Alavés e 5-0 no Young Boys. Desde 1º de outubro até agora. Em pelo menos todos os jogos, fez pelo menos 3 gols o Barcelona. É um ataque fulminante. Ele encontrou muito bem a maneira de jogar. Fermin Lopes, porque é o nosso querido Lewandowski. Aí atrás dele, Fermin Lopes, Lamine Yamal na ponta, Fermin Lopes, Rafinha por dentro, os dois por dentro. E Baldé por fora, já falei aqui sobre isso. E com isso, o Rafinha tem ganhado uma notoriedade espetacular, né? O ano do Rafinha pelo Barcelona é espetacular. São 5 gols na Champions e 2 assistências em 4 jogos. 7 participações de gols em 4 jogos. É absurdo, absurdo. Fora os 3, fora os gols na La Liga, né? Que também tem aqui, ó, 7 gols e 6 assistências em 12 jogos por La Liga. Então o Rafinha vem voando, um cara que a gente tem que falar, porque é um cara fora da curva, é um cara que tá jogando demais e ele ajudou demais nesse encaixe do Barcelona. Por dentro ele tem um bom passe, hoje ele achou, ele participou de pelo menos 3 gols, fez um e deu um passe pro outro e chutou a bola na trave que sobrou pro Lewandowski fazer o dele. Então o Rafinha muito essencial muito essencial nesse time do Barcelona, um cara que é fundamental ali. Defensivamente o Barcelona ainda sofre um pouco às vezes, mas ofensivamente Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, é uma artilharia pesada com o Hans Flick. O Hans Flick, ele entendeu como é que esses jogadores jogam, criou dinâmicas para otimizar o potencial deles, e isso vem fazendo o Barcelona jogar demais, tá jogando demais, a realidade é essa, e o Barcelona, mais uma vez, conseguindo se recuperar na Champions League, né, porque não começou muito bem, começou perdendo, e depois veio 3 vitórias consecutivas, agora é 6º lugar com 9 pontos, em 4 jogos, 9 pontos, e tá bom, tá melhorando, mas tá bom, e é um ótimo time, tem que respeitar muito o que o Hans Flick. Hans Flick é a peça fundamental desse Barcelona, e ele fez Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Baldé, Fermin Lopes, os 5 do ataque serem muito otimizados. Tem que bater palma. Hans Flick muito fora da curva, a peça fundamental para esse Barcelona que está muito encaixado, tá bom? Falar um pouquinho agora dos outros jogos. Atlético de Madrid, que estava muito mal, ganhou no último lance do PSG. É um jogo que eu assisti. E, cara, o Atlético de Madrid defendeu o jogo todo. O PSG é muito bem treinado. O Luiz Henrique é muito bom treinador. Ele tem boas peças, são moleques muito jovens. Barcola, o Dembélé, a galera muito jovem. O João Neves joga muita bola. O Hakimi não deu a bola pro gol hoje, que é assim, incrível. Era só ele rolar pra trás, ele não rolou, bateu, o Oblak pegou. E no último lance do jogo, o 2-1, o Ángel Correia contra o Vitinha, que é muito preguiçoso, o Vitinha, muito preguiçoso na marcação e não conseguiu ajudar. Vou pegar aqui, galera, os principais pra mim, ó, as decepções até aqui. Real Madrid, muito abaixo, a gente já falou. PSG, muito abaixo do esperado. Atlético de Madrid, muito abaixo, conseguiu a vitória e agora voltou para a zona do playoff, tá? Que era uma decepção. E o RB Leipzig, que tem 0 pontos em 4 jogos. 0 pontos RB Leipzig em 4 jogos. Provavelmente não vai se classificar. E aí, falando um pouquinho das surpresas, o Liverpool 100%, né? Jogando demais, atropelou o Bayer Leverkusen. Sporting, Mônaco e Brest. Mais uma vitória do time francês, um time chato, um time arrumado, merece estar onde tá, muito foda. O Aston Villa também tá ali na 8ª posição, perdeu de 1-0 numa entregada, meu amigo, naquele pênalti que o goleiro toca pro zagueiro, o zagueiro volta, bota a mão, um pênalti burro, absurdo, e o Aston Villa perdeu hoje. E os únicos times que não tomaram gol, a Atalanta, 8 pontos em 4 jogos, e a Inter de Milão, que ganhou em casa. Então, quem que a Inter ganhou mesmo? Do Arsenal, 1-0 Inter de Milão. Inter de Milão, um time cascudo, um time que vem sabendo jogar Champions, vem entendendo como joga Champions e cada vez melhor, mais aprimorando, né? Então, essa é a rodada da Champions. Deixa aí nos comentários quem mais
vou chamar a atenção de vocês e quem mais foram os destaques da Champions. É isso. Daqui a pouco tem jogo do Galo, vai postar vídeo aí também. É nóis.